Derramar a palavra do Senhor Jesus Cristo essa manhã nos nossos corações. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, creio que Deus vai falar no nosso coração através da sua santa palavra. Glória a Deus. Vamos orar por ele? Em nome de Jesus, Senhor, seu irmão. Soberano Deus, Senhor meu Pai. Neste momento chega o momento imprescindível deste encontro de jovem, Pai, aonde a sua palavra será ministrada, a sua palavra será, meu Pai, proferida sobre o teu povo. Jesus Cristo, usa o teu filho da maneira que o Senhor tem usado, tem capacitado, tem instruído, e fala conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Nesse momento, Pai, precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco dentro da sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está com fome já aí? Tem alguém com fome aí? Vamos comer já a palavra. Vamos comer o pão do céu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Após localizar este texto, abra também comigo sua Bíblia. A primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Logo após 1 João, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito da seguinte forma: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra também comigo, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Na qual está escrito da seguinte forma: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é o quê? É luz. E não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Antes de você sentar, diga: tirado das trevas, para a luz. Para a luz. Podes tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu me sinto lisonjeado pela oportunidade de trazer a palavra de Deus neste encontro de mocidade. Vocês já ouviram a expressão? Vocês sabem o que é um step, irmãos? Quem sabe o que é um step? Levanta a mão. Poucos sabem. O step é aquele pneu que está sobrando no carro. E o step só entra em ação quando um dos principais fura. E na manhã desse dia, o irmão Isaías é um step de Jeová. O principal furou e estamos aqui para fazer o carro andar. Irmão Adelson, pode me ajudar com o teclado? Graças a Deus. O texto escolhido é o tema oficial deste ano, tirado das trevas para a luz. E este texto ele falou muito comigo, pois ele traz uma revelação poderosa para nossos dias. Observando esta palavra, o que me chamou muito a atenção são algumas palavras no versículo 9 que diz: e vós sois geração eleita. A palavra geração, ela determina um período de tempo de 40 anos. E quando Pedro ele fala que nós somos, pelo Espírito de Deus, a geração eleita, fala de um período de 40 anos o qual Deus elegeu. E essa eleição, esta escolha divina,
ela nos traz algumas responsabilidades contidas nessa palavra. Ele fala: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. A palavra sacerdócio, ela deriva de sacerdote. E todo sacerdote, ele cumpria um ministério eclesiástico na nação judaica. O sacerdote, ele ministrava ele exercia o seu ministério no tabernáculo, o qual era o precursor do templo erguido por Salomão, que fora destruído quando os babilônicos invadiram Jerusalém, saquearam o templo, destruíram as muralhas de Jerusalém e levaram o povo cativo. Fora reconstruído por Zorobabel, sob o comando de Neemias e Esdras, que mais tarde fora destruído com as revoltas, com as guerras. E a terceira grande reconstrução do templo, onde se adorava a Deus, foi pelo Herodes o Grande, aquele que estava reinando sobre Jerusalém, sobre Israel, que estava sendo oprimida pelos romanos. E o que me chama a atenção é que o Senhor havia escolhido um povo dentre a nação de Israel, que era dividida em 12 tribos. O Senhor atentou para a tribo dos levitas, que quando o Senhor havia escolhido Moisés da tribo dos levitas, e o Senhor levou Moisés ao cume do monte para falar com ele e entregar a sua lei a ele, num período de 40 dias. Quantos dias? Nesse período de tempo, Moisés ficou no céu, ficou numa dimensão oposta, ele ficou dentro da nuvem de Deus. E enquanto Moisés estava lá com Deus, a Bíblia vem nos dizer que o povo que estava sob o comando de Arão achou dizendo que Moisés havia morrido. E como ele havia morrido, eles precisavam adorar a um Deus a qual eles já conheciam. Eles passaram 430 anos no Egito sendo escravizados. E os deuses do Egito tinham casa. Os deuses do Egito tinham forma. Os deuses do Egito tinham aparência. Só que o Deus de Israel, ele não tinha casa naquele presente momento. O Deus de Israel não tinha forma diante deles. Mas a diferença entre o Deus de Israel e os deuses do Egito eram essas: que os filhos de Israel poderiam tocar nos deuses do Egito, poderiam ver os deuses do Egito. Todavia, os deuses do Egito não poderiam tocar neles. Mas o Deus a qual havia escolhido Israel, o povo de Deus, era diferente daqueles deuses, porque Israel não poderia tocar em Deus, mas Deus poderia tocar em Israel. Israel não poderia ver Deus, mas Deus estava vendo o seu povo diante daquela situação. Passados 40 dias, Deus manda Moisés descer porque o povo havia se corrompido. E ali estava o povo se prostrando diante de um bezerro de ouro, a qual havia sido criado pelas suas próprias mãos. E o que me chama a atenção é que Moisés chega com as tábuas dos 10 mandamentos e destrói aquelas tábuas de pedra juntamente com aquele bezerro que havia sido feito. Moisés sobe novamente ao cume do monte e passa mais 40 dias e mais 40 noites, totalizando 80 dias que Moisés não comeu, não bebeu e também não morreu. Ele passou 80 dias jejuando, quase 3 meses. E isto, humanamente falando, é impossível. Porque se você não come, se você não bebe, seus órgãos internos, eles param. Acontece uma série de catástrofes no seu corpo. Só que Moisés não morreu, porque ele jejuou. Moisés não estava passando fome, ele estava jejuando. E quando nós jejuamos, nós não perdemos o hábito de se alimentar, pelo contrário. A palavra, o jejum, não sei se você sabe disso, mas o jejum, diferente da consagração, ele mortifica as suas obras da carne, nas quais Paulo fala na epístola aos Gálatas, dizendo que são 16, dentre elas a prostituição, a mentira, o roubo, a idolatria, as porfias, as heresias, as emulações, as pelejas. Tudo isso que nós fazemos quando jejuamos, as obras da carne são mortificadas, mas não fica nisso. Quando jejuamos, o nosso espírito é vivificado em Deus. Por isso que Moisés não morreu, porque o espírito dele foi vivificado em Deus. Porque Deus, ele é vida, e quando estamos nele, vida é gerada em nós. Como Deus não poderia se mostrar a Israel, Deus dá um presente a Moisés. Me pergunte qual. O presente foi esse: Deus levou Moisés em espírito no céu. E quando Deus levou Moisés em espírito no céu, ele falou: vou te mostrar a minha casa, Moisés. E quando você chegar lá embaixo, fala para alguém construir tudo que você vê aqui.
com inteireza de detalhes, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo celestial. Diga, tabernáculo celestial. E este tabernáculo celestial era dividido por 4 etapas: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Porque existem 4 tipos de anjos, dentre eles o anjo do Senhor, o querubim, o serafim e o arcanjo, que ficam habitando em diferentes partes do tabernáculo. E quando Moisés desceu do monte da congregação, ele tinha a planta do tabernáculo na sua mente e começou a falar a 2 indivíduos, dos quais eram cheios do Espírito Santo, e começaram a construir. Só que diferente do que eles estavam imaginando, os levitas decidiram matar os idólatras, a qual tinham se prostrados diante daquele bezerro. E o Senhor, e o coração de Deus foi conquistado pelos levitas. E esses levitas foram chamados por Deus para trabalhar no tabernáculo. Só que eram milhares de pessoas e o tabernáculo era um lugar limitado. Nessas 4 esferas diferentes, o Senhor escolheu apenas poucos. Todas as outras 11 nações, todas as outras 11 tribos, para aparecer diante do alpendre, tinham que trazer alguma coisa para ofertar a Deus. Porque logo de cara, que quem entrasse pelas 4 colunas descobertas, eles viam um altar de holocausto, onde se ofertava sacrifícios a Deus. Mas diferente das outras 11 tribos, a tribo de Israel poderia passear livremente pelo alpendre, sem dar qualquer outra coisa, porque a oferta deles era a sua adoração. Mas eram milhares no alpendre, mas tinha dentre aqueles milhares algumas centenas que anseiavam pelo átrio. E no átrio poderia se exercer um dos 3 ministérios que ali estava, quer fosse de tangedor, quer fosse de cantor ou quer fosse escriba. Mas para passar do alpendre para o átrio, deveria-se estudar as 613 leis contidas no livro de Levítico. Dos 5 anos aos 18, passavam-se 13 anos que um levita, distanciado dos demais, dedicava-se estudando a lei do Senhor. E quando completasse 18 anos de idade, ele poderia recitar uma prova oral diante da presença de Moisés, para poder entrar dentro do átrio e assim exercer o seu ministério. Das milhares, algumas centenas entravam no átrio. Mas existia dentro do átrio, além desses 3 ministérios, um outro compartimento menor, separado por um véu. Aquele lugar chamava-se lugar santo. E algumas dezenas dentre as centenas que entravam no átrio olhavam para aquele véu e tinham desejo de conhecer o que havia lá dentro. E daquelas dezenas tinham que estudar mais. Agora não bastava apenas decorar o que estava escrito na lei. Eles tinham que ser mestres em tudo aquilo que estava sendo aplicado no átrio, quer fosse tanger os instrumentos, quer fosse louvar o nome do Senhor através de canções, quer fosse prescrever aquilo que estava escrito na lei do Senhor. Eles tinham que se tornar mestres no louvor, mestres na arte de tanger os instrumentos, mestres na lei do Senhor. Tinham que ter garra, tinham que ter paixão, tinham que ter vontade pelas coisas de Deus. E se passava 12 anos que eles estudavam, dos 18 aos 30 anos de idade. E o que me chama a atenção é que daquelas centenas que habitavam no átrio, algumas dezenas conseguiam entrar no lugar santo. E passando da patente de levita mor para sacerdote. E o sacerdote, ele recebia uma mitra sobre sua cabeça. Ele recebia um éfode sacerdotal, ele poderia usar a unção do óleo. E muito mais do que isso, ele recebia uma espivitadeira. E se não bastasse isso, ele recebia uma unção especial sobre sua cabeça, a qual ele iria interceder pelo povo diante de Deus. O sacerdote leva o povo para a presença de Deus. O sacerdote intercede pelos pecados do povo diante de Deus, trazendo assim um perdão para toda uma nação. E se não bastasse isso, ele poderia comer dos pães da proposição. Eu quero te convidar para entrar comigo dentro do lugar santo, que era dividido por um véu. E quem passava por aquele véu à direita, ele conseguia ver a mesa dos pães da proposição. Quando ele olhava para a esquerda, ele via o candelabro de 7 braços. E quando ele olhava à sua frente, ele via o altar de incenso. Oh, glória a Deus!
E quando entrava-se naquele lugar santo, a atmosfera era diferente. Porque quando ele entrava ali, ele podia se alimentar do pão. Quando ele entrava ali, ele poderia reacender as lâmpadas para não se apagar. E quando ele entrava ali, ele poderia queimar incenso. E incenso na Bíblia Sagrada representa a oração. Aleluia, Deus. E quando aquele homem estava ali, ele estava mais próximo do lugar santíssimo. E quem entrava no lugar santo via à sua frente, depois do altar de incenso, um outro véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E neste lugar santíssimo existia apenas uma peça: a Arca da Aliança. Mas para entrar dentro do lugar santíssimo, não pode ser sacerdote. Só o sumo sacerdote pode entrar dentro do lugar santíssimo. Mas para se entrar nesse lugar santíssimo, tinha que servir 15 anos. Quantos anos? Deveria servir 15 anos como sacerdote. Quando ele tivesse 40 anos de idade, 45 anos de idade, se tornando-se um sumo sacerdote, ele poderia entrar dentro do lugar santíssimo. E quando entrasse neste lugar santíssimo, ele não poderia entrar de qualquer forma. Não bastava ter apenas um éfode sacerdotal e uma mitra sobre sua cabeça. Ele tinha que revestir-se com outras vestimentas. Naquele dia em questão, ele ia ungir a sua barba com um óleo especial, uma mitra completa sobre sua cabeça, um peitoril com 12 pedras, representando cada nação de Israel, cada tribo de Israel, e com as mãos cheias de sangue. Ele iria entrar pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e aspergir a mão cheia de sangue nas 4 pontas que tinha sobre a Arca da Aliança. Ia dar 7 passos para trás e erguer as mãos ao céu. E a Shekinah da glória de Deus ia pousar sobre o santo dos santos. E um feixe de luz ia iluminar aquele lugar. O sumo sacerdote com sua cabeça baixa ia sentir a presença de Deus ali naquele lugar. Assim como Deus senta sobre as asas do querubim no céu para visitar a terra, o Senhor visitaria aquele lugar sentando sobre as asas do querubim de ouro. Ele ia sentir o cheiro do cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula, sem defeito, que fora sacrificado, e esticar a sua cabeça para a direita, à esquerda, para a frente, para trás, sentindo o cheiro do sangue, recebendo o sacrifício, e entregar uma palavra para o sumo sacerdote dizendo: fala para o meu povo que este ano vai ser ano de paz, ano de saúde e ano de prosperidade. Quem entra dentro do Santo dos Santos ouve a voz do Senhor e recebe uma mensagem para entregar ao povo. Oh, glória a Deus! E Pedro falou: vocês são sacerdócio santo, sacerdócio real. Vocês são a geração eleita. Dentro dessa geração, nesses últimos 40 anos, Deus tem escolhido jovens, Deus tem escolhido adolescentes para levar um povo diante da presença de Deus. Deus tem escolhido a mim, Deus tem escolhido a você, para que levemos um povo diante da presença de Deus, para que eles venham se arrepender, para que eles venham conhecer a Deus. Mas para chegar diante da presença dele, exige dedicação. Assim como o levita que escolhia entrar dentro do lugar santo, ele se dedicava. Ele dava anos da sua vida para ser diferente dos demais. Ele estudava, se aplicava na lei do Senhor. Não somente decorava, mas vivia aquilo que ele estava lendo na palavra. Ele se dedicava em aprender e a dar o seu melhor ao Senhor. Sabe o ensinamento que essa palavra nos traz hoje? Que para chegar e ver Deus, não é de qualquer maneira. O sumo sacerdote não poderia entrar naquele lugar de qualquer maneira. Não era com qualquer vestimenta. Ele se preparava o ano todo para entrar dentro do Santo dos Santos. Você já imaginou isso? Você vai estar diante do Criador. E a Bíblia chama Deus de sol da justiça. O sol, ele emana 2 coisas importantíssimas. Ele emana luz e emana calor. Agora você imagina, dentro de um cubículo, o próprio Deus vai se encontrar com você. E o tabernáculo de Deus, ele ficava num lugar difícil de se viver, que era o deserto.
Eles passaram 40 anos ali. E no deserto de manhã é muito quente e à noite é muito frio. Quando o sacerdote entrava às 5 horas da manhã, dentro do santo lugar, o ouro que era feito, o candelabro, no seu interior existia azeite. E quando ele entrava naquele lugar, a lâmpada de Deus, movida pelo azeite, estava se apagando por causa do gelo que estava se formando no azeite. Então, com sua espivitadeira, ele reacendia a luz que estava para se apagar. Sabe que isso nos traz um ensinamento, queridos? Que Deus não te chamou apenas para cantar, para tocar e para ler a Bíblia. Deus te chamou para reacender as lâmpadas que estão se apagando. Deus chamou você para reativar aqueles que estão quase desistindo. Mas para isso exige o que? Conhecimento. O segundo texto que nós lemos em 1 João diz: esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A palavra luz, ela aparece pela primeira vez na Bíblia Sagrada em Gênesis. Depois que você observar o capítulo 1 e versículo 2, você vai ver que Moisés ele diz: e a terra era sem forma, e estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus ele começa a criar a luz a partir do versículo 4, se não me falta a memória. E quando Deus criou a luz, ele fez uma coisa interessante, ele separou a luz das trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. E naquele contexto bíblico, trevas eles representam seres inanimados, seres imateriais. A palavra abismo ela pode ter diversos significados dependendo do contexto, mas naquele contexto, precisamente falando, representa uma prisão eterna. E as trevas ali descritas por Moisés no Gênesis representam os demônios, os anjos que outrora estavam louvando a Deus na eternidade. Mas quando Lúcifer foi expulso do paraíso, quando ele foi expulso do céu, levando consigo uma terça parte dos anjos, eles foram aprisionados no seio da terra. Quando Deus chamou o elemento seco, aquele abismo se fechou e os demônios aprisionados no seio da terra. Deus separa a luz das trevas. Nós, outrora, estávamos nas trevas. Outrora vivíamos atormentados. Outrora vivíamos como quem estava desgarrado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos chamou da possessão maligna para a sua graça maravilhosa. Ele nos libertou e transformou a nossa vida. Por isso, todo aquele que está em Deus não pode ter trevas em si. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, são a lâmpada do nosso corpo, dizendo que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E luz representa Deus. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá Deus. Porém, se nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo terá trevas. E as trevas representam os demônios, a ação maligna. Sabe o que isso significa? Que a maldade não está apenas no coração, mas está nos olhos de quem vê. Mais interessante do que isso, quando o Senhor nos chama para a sua luz, Ele diz, no versículo de número 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É aquele tipo de pessoa que diz, eu tenho comunhão com Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não gosto de tal pessoa. Não gosto daquela irmã, eu não gosto do jeito que ela canta, não gosto do jeito que ele prega, não gosto do jeito que ele se veste. Se dissermos que temos comunhão com Deus e servimos a Deus, mas não temos comunhão com quem está ao nosso redor, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. E esta verdade, qual é esta verdade? Jesus ele faz uma declaração no capítulo 17, versículo 17 de João, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 14, versículo de número 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Automaticamente o que João está dizendo aqui, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, se dissermos que estamos em Deus, mas estamos em contenda uns com os outros,
nós mentimos e não praticamos a verdade, não praticamos o que Jesus disse, não praticamos o que Jesus falou. E um mandamento ele nos deixou dizendo: olha, amai uns aos outros como eu vos amei. E o que me chama a atenção é isso aqui, olha, o versículo 7: mas se andarmos na luz como ele na luz está. Não significa que você vai falar em línguas estranhas, que você vai profetizar, que você vai ter revelações do céu. Não é isso que mostra que você está nele. Se dissermos que estamos na luz e andamos na luz, como ele está na luz, a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros. Isso nos mostra que a vida com Deus, verdadeiramente conhecedores da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma intimidade, uma vida na vertical. Mas o que comprova isso é uma vida na horizontal também. Se dissermos que temos paz com Deus e vivemos em guerra com nossos irmãos, nós estamos vivendo em mentira. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Temos que repensar as nossas atitudes. Porque às vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque às vezes nós somos baseados num senso de justiça próprio. Sabe o que significa UMADEG? União de Mocidade das Assembleias de Deus do campo de Genipaúba. União. A matemática do diabo é divisão, subtração. Mas a matemática de Deus é soma, é multiplicação. Ele pega aquilo que é pouco e transforma em muito. Ele pega aquilo que talvez não desse para usar no mundo, mas ele traz para a sua igreja, ele traz para a sua presença. Ele transforma, ele muda, ele limpa, ele lava. Ele faz as coisas loucas, ele faz as coisas sábias serem confundidas pelas loucas. Ele faz as coisas fortes serem confundidas pelas fracas. Mas muito mais do que isso, como é que nós somos conhecidos que estamos nele? Pelo amor que nós temos em nosso coração. E amor não é algo que acontece de uma hora para outra. Amor é uma escolha. Foi Cristo que escolheu vir a esta terra, dar a sua vida por amor de cada um de nós. E o que me arrepia o corpo é saber que a misericórdia de Deus está presente aqui nesse lugar. A misericórdia de Deus, ela não te dá aquilo que você merece. Você sabia disso? Eu falo sem medo de errar. Quem merecia o céu aqui? Alguém merecia o céu? Mas pela misericórdia de Deus, hoje a gente oferta o céu. Oh, glória ao nome de Jesus. E a graça de Deus te dá aquilo que você não merece, mas precisa. Quem merecia o Espírito Santo aqui? Quem merecia a presença de Deus aqui? Nenhum de nós merecíamos, mas pela graça de Deus, Ele nos dá a presença do Espírito Santo, sabendo que nós não merecemos, mas precisamos dEle. Jesus falou: eu vou para o céu, mas eu não deixarei vocês sozinhos. E o que tem de crente se sentindo sozinho? E solidão não é um estado de espírito, solidão não é um sentimento como muitos estão encarando. Solidão é um demônio opressor, que desde o princípio da humanidade oprime os homens. Você observa que Deus na eternidade, depois de ter criado o homem, entregado ele no jardim do Éden, falando: olha, você vai cuidar de tudo isso aqui. Eu criei, mas eu te dou nas suas mãos, porque somos amigos, porque temos intimidade, porque eu confio em você. Cuida de tudo. Governe sobre os peixes, sobre as aves, governe sobre as árvores, sobre as ervas, dê nome a todas elas. Não deixe que elas te dominem, mas domine o mundo. Não deixe que o mundo te domine. Entenda, você foi feito para dominar e não ser dominado. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Só que Deus na eternidade, na viração de cada dia, no crepúsculo da tarde, o Senhor vinha e conversava com o homem. Dado o momento, Deus na eternidade veio dizendo: olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Solidão não é um sentimento. Você observa Elias, um profeta muito usado pelas mãos do Senhor. A irmã Juliana citou ele aqui. Na presença de Deus, com a multidão ao seu redor, ele falou: olha, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Os profetas de Baal clamaram inúmeras vezes, se cortaram até ver sair sangue, mas não houve resposta do céu. Então Elias, ele vem, ele conserta o altar do Senhor que estava quebrado. Ele oferta um sacrifício com temor, tremor e respeito.
manda cavar em redor uma vala, encher de água, ele dobra o joelho na presença de Deus. E com uma oração de 28 palavras, ele clama a Deus dizendo: Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifesta-te hoje e mostra, Senhor, que Tu és Deus e que eu sou o Teu servo, e que em Teu nome eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. E quando ele acabou a oração, a palavra do Senhor vem nos dizer que desceu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a madeira, consumiu as pedras e lambeu toda a água daquele rego, daquela vala. E a Bíblia diz que, tendo o povo visto isso, prostraram-se sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um profeta que tinha intimidade. Mas mesmo tendo intimidade, quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele foi para um lugar deserto, um lugar solitário. E quando ele esteve ali, ele falou: já basta, Senhor, já basta. Tome minha vida de mim. Em outras palavras, eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais a minha vida, Senhor. Tira ela de mim. Ele se isolou. E o que tem de pessoas se isolando da igreja, se isolando do grupo, se isolando da presença de Deus. E os sentimentos acabam sendo absorvidos. Não vai longe. Você observa o último profeta levantado pela lei, João Batista. Um homem que pregava com veemência, com muita autoridade, dizendo: olha, vocês são uma raça de víboras. Eu não sei quem foi que ensinou para vocês, mas vocês aprenderam a fugir da ira de Deus. Mas eu digo: olha, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado está na raiz da árvore. Ele falou: o tempo está chegando. Vocês têm que se arrepender daquilo que é errado, daquilo que afasta vocês de Deus. Voltem para a presença de Deus. Só que quando ele viu Jesus descendo do monte, ele falou: aquele ali não é víbora não, aquele ali é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. João Batista contemplou com seus olhos o Espírito Santo descendo sobre Jesus de forma corpórea. E muito mais do que isso, uma multidão que estava ao seu redor e juntamente com ele ouviu a voz do Senhor dizer: esse aqui é o meu filho amado e eu me alegro muito na vida dele. Infelizmente, João Batista foi aprisionado no calabouço do rei Herodes. Tempos mais tarde, 2 dos seus discípulos foram visitar e ele disse: vocês lembram daquele homem lá que eu batizei no Jordão? Eu falei que ele é o Cordeiro de Deus. Vocês podem ir lá perguntar para ele se ele é o Messias ou se temos que esperar outro. A solidão, ela coloca sentimentos de dúvida. A solidão, ela traz sentimentos de morte. Em alguns casos, automutilação. A solidão está aí oprimindo muitos, oprimindo inúmeros. E uma coisa interessante que o Senhor falou comigo no decorrer deste dia é que as trevas, elas são descritas por cores escuras. E cores escuras em tecidos, não sei se você sabia disso, eles acabam atraindo, absorvendo energia. Se você observar, faça um teste qualquer dia desse, sai com uma roupa da cor preta, da cor mais escura que você tiver, num sol qualquer. Você vai observar que a sensação térmica vai aumentar, a pressão vai aumentar. Todavia, quando você sai com uma vestimenta de cor mais clara, como a cor branca que muitos estão trazendo aqui, você vai ver que a cor mais clara, ela vai expelir. E sabe a revelação que Deus me deu nisso? Que todas as vezes que as trevas estão tentando habitar no nosso coração, palavras de desânimo, palavras de maldição vão ser absorvidas pelo coração. E enquanto estas palavras são absorvidas no coração, a pressão interna aumenta. Sabe aquele choro que você não sabe de onde vem? Aquela tristeza que você não sabe de onde vem? É as palavras malditas sendo absorvidas. Isso vem trazendo um vazio muito grande dentro de cada alma. Mas quando a luz ela está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, fundida no nosso espírito, juntamente com nossa alma, dentro do nosso corpo, as palavras de maldição não penetram, são expelidas pela luz. Muitos vazios estão abertos no coração de muitas pessoas. Você já ouviu falar do buraco negro? Ele absorve tudo que está perto dele.
E isso é um vazio, um grande vazio. E os vazios dentro do ser humano acabam ocupando espaço demais. Quando você vê alguém se distanciar, quando você vê alguém triste por nada, é um vazio que tem dentro da alma dele. Lembre-se que o espírito é o palco do nosso entendimento. A alma é o palco das nossas emoções. E entre a alma e o espírito existe uma pequena lacuna. E é nessa pequena lacuna, onde o Espírito Santo de Deus, ele habita, que às vezes quando ele sai dali, um vazio se instala. E eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele é estrategista, extremamente especialista em preencher lacunas vazias. Ele viu em cima do céu, acima do trono de Deus, um espaço vazio e quis ali habitar. Só que aquele espaço tinha dono. Assim como existia um espaço dentro de você que tem dono, se chama Espírito Santo de Deus. E quando nos distanciamos de Deus através dos nossos atos, das nossas ações, às vezes abrimos espaços para as síndromes do momento se instalar. E quando elas se instalam, a gente não sabe o princípio dela, mas sabe que ela está ali. E acaba trazendo malefícios contra a nossa vida. Acabamos entrando dentro do templo, mas acabamos não entrando dentro da presença de Deus. Acabamos entrando na igreja, mas acabamos não entrando no culto. Imagine que esse lugar aqui é uma igreja, uma congregação, e qualquer um entra numa congregação, até um cachorro entra se o porteiro não estiver atento. Mas na presença de Deus, o cachorro não pode entrar. Sabe por quê? Porque na presença de Deus só pode entrar quem tem espírito. E o cachorro não tem espírito. O cachorro é apenas dessa terra. Ele só é uma alma vivente. Mas ele não tem o céu dentro dele. Mas eu e você, que somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o céu dentro de nós. Temos um espírito dado por Deus. Temos a presença de Deus. Somente eu e você podemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Profeta, Deus levanta. Sacerdote, Deus levanta. Mas adorador de verdade, Deus procura, porque está em falta. Glória a Deus. Se nessa manhã Deus está procurando adoradores, eu não sei se você pode abrir o seu coração para adorar o nome dEle. Eu profetizo em nome de Jesus. Se chegou alguém aqui com um vazio na alma, se prepare para receber a graça de Deus, para receber a presença do Espírito Santo de Deus. A paz que excede todo entendimento humano vai penetrar no teu coração. Eu não sei se você sabe, mas quando você adora a Deus, o céu se manifesta. Quando você adora a Deus, o trono de Deus se move. Quando você adora a Deus, a adoração é a única força que pode fazer o sobrenatural de Deus se mover. A adoração, ela faz as correntes se quebrar. A adoração a Deus faz as portas se abrirem. A adoração a Deus, ela traz liberdade. Só que para isso temos que ter comunhão uns com os outros. Só que para isso devemos levar uma vida tanto na vertical quanto na horizontal. E o que me chama a atenção, jovens, é como foi dito aqui. Nós somos o futuro. Nós somos o futuro. E estamos fazendo o futuro hoje. Porque só tem 2 dias que você não pode fazer nada. Sabe quais são? O ontem e o amanhã, como nosso irmão Luan disse. Porque o ontem passou e o que está feito, está feito. E amanhã ainda não chegou. Mas hoje você pode escolher adorar a Deus. Hoje você pode escolher levar uma vida íntegra com Deus. Hoje você pode escolher abandonar aquilo que desagrada o coração de Deus. Hoje você pode escolher se aplicar na presença de Deus. Hoje, assim como os levitas que receberam a promessa do Senhor, você pode escolher se aplicar na presença dEle, mergulhar na presença dEle, conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, porque o que Deus faz na nossa vida é com entendimento. E uma das coisas que as síndromes do momento fazem com a nossa vida é cegar o nosso entendimento.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo fala aos Romanos no capítulo 2, capítulo 12, versículo 1 e 2 que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois de ter feito isso, ele diz: e não vos conformeis, não se conforme com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No tabernáculo se adorava a Deus ofertando a Ele animais, os quais seriam sacrificados, o sangue seria derramado em prol do perdão. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, o escritor aos Hebreus diz que no nosso interior existe um tabernáculo que é renovado pela palavra de Deus. E quando Paulo falou no capítulo 12, versículo 1 sobre sacrifício, rogar é pedir insistentemente até que seja concedido. Ele está falando: meus irmãos, vocês têm que jejuar, vocês têm que queimar essa carne, vocês têm que fortalecer o espírito de vocês, porque isso é um culto com entendimento, é santo e é agradável ao coração de Deus. Só fazendo isso, só cultuando a Deus no corpo, porque antes do culto começar às 19 horas nas congregações, ele começa no nosso corpo. Às vezes chegamos numa congregação e queremos receber algo de Deus. Às vezes chegamos no culto e começamos a pedir, e às vezes não damos nada para Deus. Nem um jejum queremos fazer. Chega de manhã, a primeira coisa que a gente faz é correr para a mesa do café. Às vezes não viramos a xícara e falamos assim: não vamos criar intimidade. Você só cria intimidade conhecendo. E Deus quer conhecimento dos seus servos. Se você não conhecer aquilo que Deus tem na sua vida, o diabo vai roubar valores de você. Se você não conhecer aquilo que Deus tem te prometido, você vai perder a promessa de Deus na sua vida. Porque quem conhece procura, e quem procura acha, quem busca encontra, quem pede recebe. É a Bíblia que diz isso. Sabe o que a depressão ela faz com o ser humano? Ela cega o entendimento. A depressão ela cega o nosso espírito, que é o palco do nosso entendimento. E o homem funciona com janelas de entendimento, o qual rege a sua vida para a tomada de decisões. E quando o entendimento é cegado, sobra apenas a alma, presbítero Lourenço. E a alma é instinto, a grosso modo. E existem pessoas, diácono Davi, que têm o instinto de matar para sobreviver, assim como todos os animais irracionais. E tem outras pessoas que têm o instinto de se matar, de se mutilar, para ver se melhora. E quando isso acontece, você observa ao redor do mundo pessoas se matando, pessoas tirando sua própria vida, pessoas cortando seus pulsos, cortando seu corpo, porque o entendimento foi cegado. O entendimento foi anulado. Só sobrou o instinto. Mas só que no nome de Jesus, a palavra de Deus, que ela renove o seu entendimento, a forma de ver a obra de Deus, a forma de ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não sei se você sabe, mas o reino de Deus é tudo aquilo que pertence a Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Os ministros fazem parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus porque pertencemos a Ele. E este reino de Deus, quando vivemos nele, ele traz 3 atributos para a nossa vida. Porque Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, aquilo que eu e você buscamos diuturnamente para colocar na mesa. Mas é paz. Quem está no reino de Deus tem paz. É justiça. Quem está no reino de Deus pratica a justiça. É alegria no Espírito Santo. Quem está no reino de Deus tem a alegria do Espírito Santo. Que independente da sua situação financeira, independente da sua situação material, a alegria de Deus ela pode penetrar no seu coração. Como nós, na nossa geração, podemos dizer que temos a alegria do Espírito Santo se vivemos depressivos,
está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu falo isso para finalizar. As pessoas dizem que a nossa geração, irmãos, é a geração mais fracassada que existiu. É a geração mais fraca que existiu. As pessoas dizem que nesses últimos 40 anos, a geração de jovens é a geração mais trabalhosa que existiu. Sempre desprezam e menosprezam a juventude da igreja. Mas no meio dessa geração, Deus tem levantado pessoas que acreditam na gente, que depositam confiança na gente. E muito mais do que isso, que enxergaram o potencial que Deus tem nas nossas vidas. Eu já posso ver no meio dessa geração jovens pregadores, jovens levitas na casa do Senhor, assim como Asaf. Cantar todo mundo canta, mas louvar o nome do Senhor é para poucos, porque quando um levita ele louva o nome do Senhor, ele leva pessoas a adorarem a Deus. E muito mais do que isso, ele consegue conquistar o coração de Deus para o céu se abrir e a presença dele se manifestar. E Deus tem levantado nessa geração. Não perca os valores do reino de Deus. Não perca os valores do reino de Deus. Lembre-se, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Mas é uma escolha. E se a escolha não for seguida de renúncia, não surte efeito. Vou te perguntar, eu quero que você seja sincero. Quem quer ir morar no céu? Levanta a mão. Todo mundo quer morar no céu. Isso é uma escolha. Vou perguntar, quem quer morar no inferno? Ninguém vai levantar a mão. É uma escolha. Mas agora o fator predominante da vitória. Quem está disposto a renunciar aos prazeres do mundo para morar no céu? Quem está disposto a dizer não para o diabo e sim para Deus para morar no céu? As renúncias são importantes. Às vezes renunciar coisas banais vão trazer benefício. Você vai ganhar com Deus. E tem muitas pessoas fazendo a vontade do diabo, sabia disso? Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Eu falo isso para encerrar. E no deserto, depois de 40 dias buscando a presença de Deus através do jejum, porque jejum é propósito, o diabo aparece a Jesus dizendo, olha, manda que a pedra se transforme em pão e come, Jesus. Você está com fome, né? Se não é o Filho de Deus, prova para mim que você é o Filho de Deus. Faz isso acontecer. E Jesus, cheio do Espírito Santo, fala, olha, eu não preciso te provar nada. Eu não preciso te mostrar nada. Porque eu sei quem eu sou nele. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, como está escrito. Sabe por quê? Os primeiros a serem criados por Deus caíram, pecaram, e o homem não foi expulso do paraíso por ter roubado, matado, se prostituído. Ele foi expulso da presença de Deus porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Deus falou, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava Eva passeando no jardim sozinha, e a serpente apareceu e falou, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma dessas árvores? Deturpando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Eva falou, olha, de todas as árvores nós podemos comer livremente, é nosso mantimento. Só que existe uma árvore, apenas uma árvore que produz aquele fruto que nós não podemos comer. É a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que está no centro do jardim. Porque no dia que comermos dela, vamos morrer. E a serpente diz, olha, verdadeiramente vocês não vão morrer. Os seus olhos se abrirão. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E vocês serão iguais a Deus. E olha o que Deus fala para o Espírito Santo e para Jesus, dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E agora o diabo enganou ela, plantando semente de dúvida, dizendo, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a ele. Então ela come do fruto. Adão come do fruto junto com ela, desobedecendo a palavra de Deus. Sabe por que eles caíram? Porque não conheciam quem eram em Deus. Isso levou eles à queda. A ausência de conhecimento. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus fez uma declaração pública, como disse a princípio,
na vida de Jesus. Ele falou para a multidão: olha, vocês estão vendo esse aqui? Ele é o meu filho e eu me alegro na vida dele. E o diabo fala: se tu é, me prova. E sabe o que eu aprendi com isso? Que quem é não precisa provar para ninguém que é. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Cristo? Se você não sabe, passe a saber, passe a conhecer. Busque em Deus. Porque se você não conhece o seu propósito, você vai estar apenas ocupando um lugar na igreja. E Deus não te chamou para ocupar lugar. Deus não te chamou para ser número, fazer número. Deus não te chamou para isso. Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem coisas grandes na sua história. Deus tem coisas grandes no seu viver, no meio da sua família. Mas você tem que conhecer. Você tem que buscar. Oração, jejum, consagração. Busque conhecer esses atributos. Consagrar é tornar sagrado. Jejuar você queima a carne e vivifica o espírito. Mas a oração é o ato consciente e voluntário que se direciona a Deus. Você fala com Deus, Deus fala com você através dessa palavra. Amém, jovens? Eu quero agradecer essa oportunidade que me foi confiada, em nome de Jesus.